Olá! O Inov Talks é um podcast de hoteleiros, para os apaixonados pelo setor do turismo em Portugal, onde falamos com quem vive o dia-a-dia da hotelaria e nos seus bastidores faz acontecer. Aqui, partilhamos na primeira pessoa as suas histórias, experiências e estratégias para continuarmos juntos a fazer crescer este que é um dos principais setores económicos do nosso país. As Inov Talks estão de regresso para uma terceira temporada e é com muita satisfação que vos falo novamente, que vos dou as boas-vindas e que quero, antes de mais, agradecer o feedback tão positivo e apoio que temos recebido a este projeto. Nesta terceira temporada, queremos mudar o foco e canalizar as nossas conversas e as nossas energias para o futuro. Queremos trocar ideias e continuar a partilhar consigo a experiência e know-how dos especialistas que trazemos à nossa mesa, bem como as suas expectativas em relação a esta nova era da hotelaria. Pessoalmente, acredito que dificilmente voltará a ser como era, pelo que precisamos começar a trabalhar para um futuro diferente. A verdade é que 2021 continuou a ser um ano diferente de tudo aquilo pelo qual trabalhámos nos últimos anos, mas a hotelaria não baixou os braços e continuou a fazer o caminho que sabe fazer, de trabalho, força e resiliência. Para falarmos sobre isto e muito mais, tenho comigo o João Soares, diretor-geral do Dom José Beach Hotel, que na realidade já é um repetente nestas nossas andanças e que esteve connosco num dos últimos episódios da segunda temporada, onde falámos precisamente sobre o que a experiência ensina neste setor. Hoje junta-se a nós novamente para falarmos sobre quem é este novo turista, porque na realidade não existe hotelaria sem turistas, e o que espera que seja o seu comportamento a curto e a longo prazo. Muito obrigada, João, por teres aceito mais uma vez o nosso convite. Obrigado. Bom, João, de uma forma breve eu gostaria de começar por perguntar-te como é que foi este verão de 2021. Obviamente que nós queremos começar a falar do futuro, já chega de chorarmos aqui sobre tudo isto que nos aconteceu nos últimos tempos, mas só para fazermos depois o enquadramento do resto da conversa, conta-nos. Bom, o verão de 2021 foi-nos criada uma expectativa no início do verão e foi-nos criada algumas dúvidas porque, como sabemos, tivemos uma série de limitações devido à pandemia e não saberíamos como é que iria ser o verão, não saberíamos que tipo de cliente é que iríamos ter, como é que iam reagir os mercados internacionais, estávamos muito dependentes do que estava a acontecer nos outros países, sabendo que o Algarve é um destino completamente 90% ou 80% dependente do mercado externo e que é visitado na sua maioria através de rotas aéreas. Havia uma série de dúvidas e isto é maio, início de junho. Como sabemos, o nosso principal mercado é o mercado britânico e o mercado britânico teve uma série de avanços e recuos e o que nos causou muita dificuldade de adaptação. Principalmente pelo timing em que as coisas entravam em vigor, não é? Portanto, sim, era tudo muito imediato. Nós, de repente, achámos que o mercado ia abrir, contratámos uma série de recursos humanos, depois houve um recuo por parte do mercado britânico, houve uma série de imposições, passámos de Green List, que fomos o único país que estivemos na Green List, para Amber. E nesse momento houve uma retração muito grande porque tivemos ali um benefício de muito curta duração, portanto houve uma instabilidade muito grande e é muito difícil substituir o mercado britânico. O mercado britânico tem uma cota de mais de 40% no Algarve, é muito difícil substituir. E todos os outros mercados seguiram um bocadinho, a imagem que nós passávamos para o exterior era copiada na Europa de um modo geral e acabámos por ser muito penalizados porque, de facto, as coisas não estavam a correr muito bem. Mas isto do ponto de vista mais político, não é? Ou sanitário. Do ponto de vista do turista, ele na realidade estava ansioso por viajar, porque no dia em que foi aberto, não é? Passámos à lista verde, as reservas começaram a chover. Portanto, da parte do turista, nós continuamos a manter a confiança em nós, não é? E a qualidade de produto que eles esperam que nós tenhamos. Sim, o turista quis sempre viajar, o turista esteve sempre ansioso e continua a estar ansioso. O que acontece é que com estes avanços e recuos, aquilo que nos restou durante o verão, e especificamente à pergunta que
me fez, restou-nos o mercado nacional. E o mercado nacional havia sempre uma incógnita, não é? Porque todas as regiões fizeram um pressing muito grande para terem os turistas nacionais, que era o que restava, era mercado nacional, para terem os turistas nacionais na sua região. Felizmente, quando acabaram todas as imposições do governo por parte devido à pandemia mais graves, como a circulação entre concelhos, os horários, etc., o mercado nacional reagiu muito bem e o Algarve passou de um normal que seria uns 40% do mercado nacional no verão para quase cerca de 70%. Portanto, nós fomos bafejados por essa sorte mais tarde, já no mês de agosto. Portanto, quando me pergunta se o verão correu bem, o mês de julho foi muito difícil, o mês de junho foi muito difícil, mas o mês de agosto foi um bom mês, o mercado reagiu muito bem. Uma capacidade e uma oferta, uma experiência e uma maturidade do destino que poucas regiões têm. Como sabemos, é o destino mais antigo do país, ou pelo menos mais maduro em termos de turismo, com uma oferta muito diversificada, e o mercado aderiu muito bem durante o mês de agosto. Portanto, depois, a partir daí, as coisas têm-se vindo a manter. Tivemos um verão que foi um mês, basicamente. Não é? Tivemos um verão que foi um mês. O mês de setembro correu bem. As coisas estão a correr melhor porque temos um índice de vacinação muito acima do resto dos países. Correu muito bem também. Toda a gente aderiu. Já se percebeu que sem vacinas as coisas não funcionam. E tem estado a melhorar. Não é o ano 2019, mas... Exato, mas ainda vamos demorar um bocadinho de tempo a chegar a 2019. Mais rápido do que foi, mas vamos demorar aqui algum tempo. Então isto leva-nos para a questão seguinte, que é como é que vai ser o futuro? Vamos tentar aqui esquecer o que é que possam ser alterações políticas ou sanitárias dos próximos meses, que na realidade ainda não sabemos muito para que é que vai acontecer, mas numa expectativa daquilo que podemos antever, o que é que nós podemos esperar deste novo turista? Porque houve uma mudança do turista. O turista de agora e dos próximos meses ou dos próximos anos vai ter exatamente o mesmo comportamento, as mesmas expectativas que tinha antes. Nós acreditamos e pensamos que esta pandemia marcou muito as pessoas. Procuram mais espaço, tem uma preocupação maior com a higienização dos espaços, com todas essas questões, e o que notamos principalmente é que o cliente está mais exigente em termos de critérios na escolha. O cliente está muito mais exigente. O cliente hoje não se importa de gastar um pouco mais, mas ficar num hotel melhor e ter uma oferta superior. É isso que nós temos notado. Aliás, essa é uma das preocupações de continuidade no Algarve, é de facto que os produtos continuem a manter o nível e o grau de exigência que os clientes procuram. O novo turista, eu penso que ele já houve uma tendência no último ano para procurar produtos mais isolados, menos massificados. O Algarve tem de facto essa oferta, mas ele pode ficar residente numa zona mais massificada e depois procurar toda a oferta gastronómica, de atividades, etc., em espaços mais abertos, porque o turista também, o Algarve tem a particularidade de ter uma praia fantástica, ter um clima fantástico, e o turismo não vai abdicar disso. Portanto, então, se tentarmos fazer aqui uma viagem pelo que é a jornada do nosso cliente, do nosso turista, o que é que mudou, ou para que é que os hoteleiros devem estar sensíveis quando colocam as suas unidades à venda, logo no momento da pesquisa e da reserva? O que é que o cliente procura? O cliente procura espaço, procura limpeza, procura higienização, procura uma boa comunicação, procura muita qualidade. O cliente neste momento, eu acho que o cliente tem que ser mais acarinhado do que era antes. O cliente tem que ter uma atenção redobrada, porque as pessoas estão mais sensíveis. A pandemia também teve um impacto na vida das pessoas, do ponto psicológico gravíssimo. Portanto, há aqui todo um trabalho, digamos, de caring, de cuidar do cliente substancial. E há alguma coisa que nós hoteleiros possamos fazer para que essa mensagem passe logo aí? Porque se até há algum tempo atrás era muito pelo preço, era muito obviamente pela localização, um bocadinho também já tinha muita importância a questão da reputação social. O que é que nós temos de ter em consideração para conseguir que a mensagem da segurança, do tal atendimento um pouco mais cuidado, chegue e faça com que eles reservem a nossa e não reservem a do vizinho?
E quando eu digo vizinho, não é necessariamente o hotel do lado, não é? Porque hoje em dia sim, nós competimos com um hotel em Espanha, no sul de Espanha, por exemplo, se estivermos a falar do Algarve. E, portanto, hoje em dia a nossa concorrência é um bocadinho mais ampla do que era antigamente. Mas como é que nós marcamos a diferença e conseguimos chegar a esse novo turista? Eu acho que o novo turista ele vem de um caminho que já vinha. Portanto, o novo turista é um turista mais exigente. A diferença que nós sentimos é que o turista hoje está disponível para pagar mais por melhor. E o turista antes olhava mais ao preço. Eu acho que o turista agora está a olhar menos ao preço e mais à oferta que lhe é dada e ao conjunto. Nós temos que ser muito criteriosos na comunicação institucional. Eu acho que a comunicação é fundamental e só o podemos fazer juntamente com os parceiros. Portanto, o destino está muito bem visto, o índice de vacinação está muito bom, acho que devemos manter toda a segurança, mas sem exagerar, para não continuarmos a ter um ar hospitalar dentro das unidades hoteleiras e da restauração. Portanto, é preciso ir percebendo esta sensibilidade, não deixar a coisa a bandalhar, mas também, por outro lado, não exagerar. Há coisas que vieram e que vão ficar garantidamente. E que vão ficar, pelo menos, num curto prazo, eu penso que sim. João, e se entrarmos aqui num tema, se calhar um bocadinho mais sensível, mas sem querer ferir as suscetibilidades, os mercados, as nacionalidades têm comportamentos diferentes. Também notas que houve uma mudança do comportamento de um determinado mercado ou de uma determinada nacionalidade do que era para o que é atualmente, e mesmo entre elas, se há aqui mercados mais sensíveis, mercados mais fáceis de atingir, se há aqui uma oportunidade de nós diversificarmos um pouco os mercados, porque, como tu disseste bem, estamos muito dependentes do inglês, que representa uma cota de mercado bastante elevada, e existem outros mercados que poderíamos explorar mais? Nitidamente, essa tem sido uma preocupação ao longo dos anos, porque esta dependência do mercado inglês vem dos anos 60, portanto não é uma coisa nova. Obviamente que agora nos preocupa mais, até por causa da questão do Brexit e a saída dos britânicos da União Europeia. Não sabemos exatamente qual é a intenção dos britânicos, apesar de haver aqui uma relação histórica e sermos um destino muito perto. É importante que nós percebemos que a nossa dependência do mercado inglês, ou sendo o mercado inglês o nosso principal cliente, tem muito a ver com a geografia, porque nós, em termos europeus, somos um país muito periférico na Europa. Portanto, um alemão está muito mais perto da Turquia, da Grécia, até da própria Espanha ou de Itália, do que está de Portugal. Exato. Tem que haver uma vontade muito grande. Logo aí as férias são muito encarecidas pelo preço do voo, começa logo pelo preço do voo. O inglês acaba por ser o cliente que naturalmente está mais próximo e que tem uma ligação. Depois todo o destino foi construído à volta do mercado inglês. Os Irish pubs, os campos de golfe. Portanto, todo o destino está é difícil fazer essa mudança repentinamente. O que nós acreditamos é que os novos produtos e os novos segmentos, portanto, os produtos complementares como o biking, o cycling, os passeios pedestres, o birdwatching, estão a trazer outro tipo de turistas que acabam por, para o Algarve, acabam por dar a conhecer aquela região que os ingleses são muito um turista que fica no resort, vai para a piscina, bebe as suas cervejas, quer sair à noite. Todos estes turistas do resto da Europa, nós estamos, aí somos fortes sim a competir. Temos de facto uma oferta como o surf, como as caminhadas, em que podemos dar a conhecer o país para outras vertentes. Eu posso dar um exemplo que não tem a ver com o Algarve, mas, por exemplo, a Nazaré era uma coisa que ninguém conhecia. Quando houve este fenómeno da onda da Nazaré e do surf, houve uma série de gente que hoje vai à Nazaré só para ver o sítio onde se apanham as ondas, mas que nunca fizeram surf. Sim, nem disse a não fazer. Portanto, nós posicionando o Algarve com uma oferta que tem do Barrocal à Costa Vicentina, enfim, acaba por atrair e acaba por fazer uma complementaridade daquilo que existe, que são as praias e os resorts, e a Albufeira e aqueles resorts mais conhecidos. Eu acho que isso vai nos ajudar a atrair outro tipo de turismo. Dizer a um alemão, ou dizer a um francês, ou dizer a um holandês, venha para cá porque temos as melhores praias ou a melhor comida, é muito difícil nessa área nós competirmos com a Grécia, com a Espanha, com o sul de Itália ou mesmo com a própria Turquia, porque eles também têm ótimas praias, estão no Mediterrâneo, a água é mais quente, o clima é melhor. Portanto, nós podemos captar esse cliente de turismo de sol e mar, mas temos que empacotar também todas as atividades e toda a oferta que existe no Algarve. Portanto, passa por aí, os turistas já não querem um alojamento, eu penso que sim, não é? Eu penso que sim.
O turista quer hoje ficar alojado, ele pode, vou-lhe dar um exemplo, ele pode ficar no meu hotel, que é um hotel em cima da praia, numa zona muito massificada, mas que o cliente tem um acesso direto à praia e fazer praia no hotel e depois ter o seu carro alugado ou ter as suas atividades marcadas e sair do hotel e ir fazer as suas atividades e voltar para o hotel onde tem a praia, onde tem a piscina, onde tem a vista-mar, onde tem toda essa oferta. Ou então tem outra alternativa, que é ficar no campo, faz as atividades, mas há um dia que quer vir à praia, tem que se deslocar à praia com todos os inconvenientes que isso tem, não há lugar para estacionar. Portanto, esta complementaridade e esta agregação dos produtos, dos vários produtos e este trabalho em rede que tem que ser feito na região e que tem que continuar a ser feito é muito importante. Nós não podemos seccionar, dizer há o turismo de nichos, há o turismo de sol e mar. O turismo é uma complementaridade. Eu vejo por as minhas férias, não é? Eu vou para um sítio, eu aprecio a boa gastronomia, se for preciso desloco-me para ir a uma boa gastronomia. Eu gosto de fazer atividades e desloco-me para ir a atividades, mas não invalida de eu depois estar no hotel que eu quero ao meu gosto. Isso é muito importante perceber-se isso. Sim, na verdade existe obviamente uma grande sensibilidade ao preço, vai ver sempre, não é? O cliente vai sempre comparar o preço, mas a tendência é que começa a procurar a qualidade e a diversidade da sua experiência, porque efetivamente um hotel no Algarve ou em Lisboa, acaba por ser um hotel, é uma infraestrutura, não é? Um edifício. Depois a experiência que nós lhe podemos proporcionar e as ofertas complementares é que vão fazer com que o cliente opte pelo destino e pela unidade hoteleira e que tenha efetivamente uma experiência diferente daquilo. Não, e houve unidades hoteleiras que aproveitaram e bem porque tinham condições para o fazer em termos de financeiros este período para melhorar substancialmente a oferta, portanto conseguiram fazer obras, conseguiram remodelar, conseguiram criar maior conforto dentro das unidades, melhorar a área de F&B, melhorar a própria experiência dentro da unidade hoteleira, e houve unidades por questões e dificuldades financeiras que já vinham a atravessar antes da pandemia, não conseguiram fazer estas adaptações. Obviamente que o cliente agora vai escolher essas unidades, não vai escolher as outras que estão mais deterioradas e que não fizeram esse upgrade, digamos assim. Portanto, isso vai ser inevitável. Na realidade, as crises, chamemos-lhe assim, servem também para fazer um bocadinho de limpeza, não é? Sim, e sobreviver os mais fortes. E acho que todos nós temos acompanhado alguns projetos de gestões menos eficazes, eficientes, e, portanto, acaba por ser inevitável. E achas que a curto prazo a mudança neste paradigma das expectativas do cliente vai mudar ou vamos continuar a ter o que temos tido em 2021 e para o ano será que vão mudar a longo prazo? Onde é que eu quero chegar com esta minha pergunta? Os hoteleiros precisam de se reajustar, precisam de definir estratégia, definir os seus clientes-alvo, o que é que devem ter em conta e o que é que devem fazer para irem continuando a acompanhar as alterações que possam vir surgindo, porque claro que ninguém está à espera de uma nova pandemia, Deus queira que nunca mais aconteça, mas para essas nós não estamos preparados, mas o mercado vai sofrendo alterações e aquilo que eu sinto é que não são todos hoteleiros, felizmente, e tu és um caso dos que não são, mas são muito estagnados, não é? Portanto, eles idealizam um projeto, montam um projeto, definem a sua estratégia, o seu segmento-alvo, as suas condições todas e depois ficam ali estagnados e não vão evoluindo ao longo dos anos. A minha pergunta é, houve um choque, todos tivemos que mudar, mas e agora, daqui para a frente, o que é que tu achas que deve ser as diretrizes de quem está a gerir unidades hoteleiras? Eu acho que nós estamos a passar um período de aprendizagem. E quem nos ensina hoje mais do que o mercado, do que as tendências, são os próprios clientes. Os próprios clientes é que nos estão a dar a sensibilidade do que é que pretendem no futuro, ou o que é que pretendem já hoje. E nós, por exemplo, agora estamos a viver uma situação em que há algumas dúvidas. Vai-se continuar a usar máscara na hotelaria, se não vai, etc. E também temos que perceber o que é que o cliente quer, o que é que o cliente entende. Porque retirar a máscara pode dar uma percepção de falta de segurança, mas manter a máscara também pode dar uma percepção de falta de segurança. Portanto, e é nestas sensibilidades que nós vamos gerindo o dia-a-dia, acompanhando
todos os comentários dos clientes, acompanhando os clientes na vivência deles dentro do hotel, acompanhando os pequenos comentários dos clientes em relação a esta espreguiçadeira está muito perto de mim, não cumprem com o afastamento, ou eu quero estar ao pé desta pessoa e já não quero porque isto já acabou. Portanto, é essa sensibilidade toda de acompanhamento do próprio cliente que nos vai ensinar a definir o futuro. Eu penso que essa é a questão mais importante. Depois, tocou num assunto que eu acho que tem alguma... tem bastante interesse, que é, de país para país, as culturas são muito diferentes. Por exemplo, os ingleses. Os ingleses, usando um termo mais corriqueiro, estão-se nas tintas. Portanto, os ingleses querem estar juntos, querem beber cerveja, querem se divertir. Querem aproveitar. Há outros povos muito mais sensíveis a todas estas questões da pandemia. Portanto, nós estamos aqui numa fase ainda muito de aprendizagem. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que o cliente quer um bom quarto, um bom duche, uma boa alimentação, uma boa gastronomia, uma boa relação preço-qualidade. Isso nós temos a certeza, portanto. Mas ainda estamos muito a aprender, fala-se muito do cliente do futuro, as tendências. Nós não sabemos como é que vai ser o cliente do futuro, nós não sabemos, nós estamos preocupados, obviamente, que agora vamos entrar num período mais difícil, numa época baixa, temos uma grande preocupação, que eu acho que é o que está na ordem do dia, que não é possível dar qualidade e uma boa oferta se continuarmos com estas dificuldades de recursos humanos que estamos a ter, que é um tema que podemos também abordar, mas estamos a aprender com o cliente diariamente. Sim, é verdade. E esta instabilidade de não sabermos o que é que vai acontecer amanhã também nos coloca aqui numa situação um bocadinho de indecisão e acabamos por não saber para onde é que nos devemos virar do ponto de vista do turista, não é? Mas, como estavas a referir bem, os recursos humanos hoje em dia são um problema, enfim, não sei muito bem como é que se vai conseguir gerir daqui para a frente. Diariamente nós somos abordados à procura de recursos humanos e se não houver aqui uma mudança Tem que haver uma mudança. Eu penso que a hotelaria, durante esta pandemia, todo o setor do turismo perdeu alguma dignidade que tinha. As pessoas hoje não se revêem nesta... E é preciso trazer essa chama de volta. É preciso dar valor a um bom empregado de mesa, dar valor a um bom chefe de mesa, dar valor a um cozinheiro, a um ajudante de cozinha. Perceber que há um percurso que é feito na hotelaria, que é bonito, que é uma aprendizagem. E este afastamento que as pessoas tiveram uma das outras, do afastamento social, etc., as pessoas, esta hotelaria é uma atividade de pessoas para pessoas. E este bloqueio que houve durante este ano e meio fez com que as pessoas se afastassem, fez com que as pessoas se aproximassem de outras coisas que abdicavam anteriormente, mais das suas famílias, mais do seu próprio espaço, perdendo todo aquele relacionamento que tinham com os colegas e deixaram de querer fazer sacrifícios, como trabalhar aos fins de semana, trabalhar a horários dos partidos, trabalhar a noites. Então é preciso trazer essas pessoas de volta e acarinhá-las. Isso se resolve para além do carinho, mas que na realidade eu acho que sempre existiu um pouco o carinho dentro das equipas, mas achas que isso se resolve com as questões financeiras? O que acontece hoje, e entramos já num outro capítulo, as empresas estão com uma sobrecarga muito grande em termos fiscais. Um empregado hoje que ganha um salário de 700 euros custa à empresa 1.200 euros. Portanto, e muitas vezes não se sabe bem... Mas quanto é que custa não termos esse funcionário ou quanto é que custa termos esse funcionário que depois não corresponde às expectativas, não é? Daquilo que o nosso turista está à espera? Não, nós vamos ter que trabalhar nos dois sentidos. Vamos ter que ter salários melhores na hotelaria, isso é inquestionável. Vamos ter que ter as pessoas motivadas, mas a componente salarial tem que ser uma componente salarial diferenciadora. Portanto, as pessoas que são melhores, que são mais capazes, que se esforçam mais, que se dedicam mais, têm que ser mais beneficiadas do que aquelas que só vão cumprir. Tem que haver um real reconhecimento. Eu acho que tem que haver um real reconhecimento e tem que haver uma premiação, como há noutros setores de atividade mais. Uma das coisas que nós lutámos de alguma forma para ser introduzido e que era importante era a questão das gratificações sugeridas, como é nos Estados Unidos, como é noutros países, porque isso também acabava por ser uma forma de captar. Nós já tivemos essa luta, mas depois o governo na altura queria tributar também essas comissões. Certo. Mas isso era muito importante, não é? Porque se a pessoa souber que vai para a hotelaria, que tem uma componente salarial, mas depois também tem uma componente de gratificação
no bom atendimento, no bom serviço. No fundo era o que acontecia antigamente, não é? Porque as Como pessoas tinham um salário, mas depois tinham os câmbios, as vendas de excursões e de parques, que eram muitas das vezes, como sabes saber melhor que eu, um valor bastante superior até àquilo que era o vencimento mensal e, portanto, a pessoa vivia de uma forma confortável. No momento em que começaram a querer tributar isso, foi-se retirando, os câmbios deixaram de existir e tudo que são depois as outras atividades que eram vendidas passaram também a ser geridas pela unidade de uma outra forma, pelas questões fiscais que foram impostas. Se calhar faria sentido os hoteleiros se juntarem e, no fundo, em vez da guerra ser contratar com vencimentos baixos, ser contra o governo para tentar ali algum tipo, não é? Claro, esse valor podia ser, enfim, digamos, essa remuneração podia existir, essa gratificação, mas não ser tributada. Ser tributado só o salário. Podia ser declarada, mas não tributada. Mas não tributada. Mas não vamos entrar aqui nas questões políticas, porque senão... Não, essa era uma forma de captar mais gente para a hotelaria. Sim, porque agora, infelizmente, já estava a ser difícil em 2019 A única coisa que ainda segura as pessoas na hotelaria é a questão da alimentação. A sério? Eu acho que sim. O componente da alimentação dentro dos hotéis tem um peso muito grande no salário das pessoas, não é? Se a pessoa faz já almoço e jantar, se trabalhar numa loja ou num supermercado, tem que custear isso do seu próprio honestamente, pelo meu ADN hoteleiro, penso que não é por aí. Não, porque depois tens grandes desvantagens, e não vamos entrar aqui muito nos recursos humanos, mas aqui é a questão das folgas rotativas, dos horários repartidos, de trabalhar folgas, as datas festivas. Portanto, não me parece que o subsídio de refeição ou terem alimentação seja efetivamente um fator muito importante. Compense todas as outras diferenças que existem. Aqui de uma visão um bocadinho mais romântica da hotelaria minha, é ADN, é amor à camisola. Mas não podemos deixar perder essa amor à camisola. E porquê é que perdemos agora recursos humanos? Porque na realidade nós tínhamos muitos recursos na hotelaria que não o estavam a fazer por amor à camisola. Era o que havia, sim, trabalho, era o que havia, não é? Era um salário, 8 horas de trabalho. Quando isto tudo surgiu, as pessoas acabaram por mudar para outras áreas e agora só os que efetivamente tiverem paixão pelo negócio é que vão mudar, portanto teremos que criar aqui condições, mas estamos-nos a desviar aqui um bocadinho do nosso tema. Então, só para concluir a minha última questão, a questão que tinha colocado por último, não há nada que possamos definir em termos de estratégia para aquilo que é o nosso novo turista? Ou seja, estamos numa fase de indecisão, não é? De transição, expectavelmente vai acontecendo muitas alterações, mas não podemos fazer nada, não podemos extrapolar nada. Eu acho que aquilo que nós neste momento não sabemos o que é que vai acontecer num curto, médio prazo a 6 meses. Sabemos que isto está resolvido, a questão da vacinação parece que de facto abriu aqui as portas, mas é muito difícil, porque eu lembro-me que no passado recente nós também tivemos ideia que as coisas iam melhorar substancialmente e fizemos uma série de adaptações às nossas unidades para atrair os turistas e depois as coisas mudaram de uma tal maneira que tivemos que recuar outra vez. Portanto, eu acho que estamos um bocadinho expectantes em relação àquilo que podemos vir a fazer. Eu neste momento estou quase que diria que estamos todos a ver o que é que uns vão fazer e o que é que os outros vão fazer. Nós temos agora em Londres o World Travel Market, agora em novembro, vamos ter o congresso também da hotelaria. E de facto a hotelaria tem que levar aqui uma mudança, não é? Porque os temas são sempre os mesmos. Mas vamos tentar perceber realmente o que é que os parceiros querem de nós, porque o consumidor é que nos vai dizer, é que nos vai dar essa indicação o que é que quer de nós. Não temos sinais deles. Nós ainda não temos sinais deles. Não é? Nós neste momento o que as pessoas querem é uma coisa muito simples, é sair de casa ao fim deste tempo todo e ir gozar férias como sabiam fazê-lo até agora. Ainda não estão a pensar como é que vão ser as suas notas férias. Querem chegar a um sítio diferente da casa deles, ter tudo aquilo que os habituamos. Mas ainda não nos disseram o que é que querem fazer. Eu acho que as tendências vão-se perceber daqui a mais algum tempo. Eu acho que as pessoas daqui para a frente é que vão começar realmente a fazer escolhas diferentes. Mas neste momento elas só querem uma saída imediata. Então, o que é que achas que são os próximos desafios? Para os hoteleiros, não é? Está bem que temos que ficar aqui um bocadinho a marinar ainda, já estamos a marinar há muito tempo, isto é desgastante, não saber o que é que vai acontecer, o que é que vai fazer o futuro, mas esta paragem também é boa, e daí eu estar a insistir no tema, deu-nos uma coisa que nós não tínhamos há muito tempo, que foi tempo. Sim. Não é? E portanto, no fundo, a minha insistência é
ajudarmos quem nos está a ouvir a utilizar este tempo que ainda vai ter, infelizmente, vem um inverno, para se preparar melhor para o futuro. Eu já te ouvi dizer que quando vais de férias olhas para tudo, fotografas tudo, porque depois trazes tudo aquilo que experiencias nas tuas viagens para a tua unidade hoteleira. É esta uma das estratégias, por exemplo, para podermos estar preparados para o que vem? Essa é a nossa, esse é o nosso ADN como hoteleiros, não é? Nós vemos o detalhe, desde o papelinho de não incomodar, até à base do copo, até a forma como está colocada o welcome no quarto, todos os detalhes nós olhamos, as fardas, tudo ao calçado. A diferença está nos detalhes? A diferença está completamente no detalhe, o resto é tudo muito... Mas nós olhamos a isso. Eu acho que o futuro, era bom dizermos a tendência vai ser esta, a tendência vai ser aquela. Já vinha uma tendência muito grande e que vai ser obviamente inevitável, e é para lá que estamos a caminhar, que tem a ver com a sustentabilidade. Isso, portanto, hoje há todos os incentivos, todos os financiamentos é para as unidades hoteleiras se adaptarem de facto a ter uma maior sustentabilidade, uma maior eficiência energética, portanto vai tudo nesse sentido. Os clientes valorizam isso também. Sim, valorizam muito. Agora não podemos retirar conforto ao cliente, não é? Portanto nós temos que ir acompanhando isso, o single plastic free, essas coisas todas, mas temos que ir sempre acompanhando de conforto ao cliente, não é? Portanto há coisas que nós sabemos que, por exemplo, o cliente não quer levar uma garrafa de água para a praia. Não lhe vamos dar uma garrafa de vidro, mas sabemos que quando estamos a dar uma garrafa de plástico que estamos a cometer um crime ambiental, não é? Mas não queremos prescindir dessa receita. Eu estou a dar só um pequeno exemplo, não é? É um ótimo exemplo. Portanto, e depois o hoteleiro fica na dúvida. Se eu não tiver garrafas de água de plástico, o cliente vai comprar noutro sítio e eu perco essa receita. Mas também há outras formas. Podemos entregar no check-in um recipiente próprio em que o cliente utiliza durante toda a estadia, como já é feito em muitos sítios onde há escassez de água e onde há escassez e onde não se pode fazer muito. Eu faço muitas viagens de barco e nós usamos do princípio ao fim sempre a mesma garrafa, portanto ela só faz um refill. Portanto, há aqui muita coisa que nós estamos a aprender e que estamos a copiar. Falaste em copiar, basicamente este negócio é sempre copiando e tendo a sensibilidade e a experiência de perceber o que é que estamos... Há muita coisa que não é adaptável ao nosso negócio e que nós vimos noutros destinos, não é? Nós nem ao nosso tipo de cliente. Nem ao nosso tipo de cliente. Portanto, é fazer essa ventilação, perceber o que é que se adapta, o que é que não se adapta, melhorar o nosso produto e depois trabalharmos todos em rede. Eu continuo a insistir nisso porque é muito importante. O cliente escolhe um hotel fabuloso, mas depois a envolvente não corresponde. Quer dizer, nós temos de trabalhar todos num conjunto, o público, o privado. É uma luta que eu tenho tido muito na região do Algarve. Porque... Sim, tenho acompanhado a tua luta. Mas vamos lá chegar. Vamos lá chegar, com certeza. Sim, a verdade, e estavas a dizer com toda a razão, é nos pormenores que fazemos a diferença, não é? Como deste os exemplos e bem, e é isso que depois faz os reviews, não é? Que hoje em dia acabam por ser extremamente importantes para os outros turistas que acabam por vir. E para nós melhorarmos também, não é? Os reviews, é o cliente que aponta o dedo, que diz que as almofadas não são confortáveis, que a cama não tem a dimensão que ele estava à espera, não? Esse é que nos ajuda a melhorar. E há coisas tão simples de se resolverem. Muitas. Porque nem tudo, às vezes, quando nós falamos em é preciso mudar qualquer coisa, vem logo o argumento de não há dinheiro, ou isso é um investimento muito elevado, mas nem tudo é dinheiro. Se calhar se nós escutarmos mais os nossos funcionários que lidam com os clientes diretamente e que se vão percebendo de comentários, e se nos aproximarmos mais dos nossos clientes, se os ouvirmos a sério, sem ser a fingir, sem ser a colocar aqueles inquéritos no quarto que muitas vezes não são respondidos, ou quando são ninguém lhes liga nenhuma, se nós os ouvirmos, efetivamente, há coisas muito simples que nós podemos fazer para melhorar o nosso serviço e, consequentemente, a experiência do nosso cliente. Sim, muito simples. O nível de atendimento, a rapidez no atendimento. Eu acho que os problemas resolvem-se muito com a comunicação com o cliente. Muito com a comunicação. Coisas tão simples como fazem hoje nas grandes cadeias hoteleiras, enfim, que se estão a perder, mas que se fazem, o cumprimentar o cliente quando cruzamos com o cliente no dia-a-dia. Se todos os empregados
quando se cruzam com um cliente, a desejar-lhe bom dia ou boa tarde. São coisas tão simples, essa proximidade, essa afinidade que se cria e que se consegue perceber logo sem que o cliente chegue ao fim da estadia para depois ir escrever e comentar. Eu acho que se houver um acompanhamento de início ao fim da estadia, obviamente que isto é difícil fazer quando se tem muitas unidades de alojamento, mas se houver um guest relation que tente perceber realmente o que é que está a acontecer com o cliente do modo geral e com alguns clientes especificamente, muitas vezes os clientes o que querem é ser ouvidos, é serem acarinhados, é que alguém lhes dê atenção, e nós notamos isso nas hierarquias. Quando o cliente fala com o chefe de recepção, enfim, o cliente ainda está muito nervoso, mas se vier o diretor do hotel e falar com ele, em vez de fechar no escritório, o cliente acalma logo porque foi recebido pelo diretor do hotel e já todo o seu problema acaba por ser mais um desabafo, ou porque vinha cansado da viagem, ou porque o avião atrasou, ou porque às vezes é preciso perceber as pessoas, porque as pessoas quando falam, muitas delas nós interrompemos sem tentar perceber realmente o que é que elas querem dizer. Basta ouvir. E nós temos a fama de sermos hospitaleiros e sabermos receber e termos o foco no cliente, na arte de bem receber, mas honestamente tu achas que, de uma forma geral, e obviamente há exceções, tudo aquilo que eu digo aqui há exceções, está bem? Há profissionais de alto gabarito, mas de uma forma geral, e assumindo que temos muitos hotéis independentes, muitos hotéis a serem geridos por pessoas que ou não têm uma formação na área da hotelaria, ou porque foram crescendo naquela estrutura e têm determinadas visões e mentalidades. Achas que os diretores de hotel, os operacionais de hotelaria estão efetivamente focados e mentalizados, ou seja, uma questão de mindset, de que é essa a filosofia, é preciso ouvir o cliente e comunicar com o cliente e perceber se o meu produto se adapta àquilo que os meus clientes procuram, ou se tem a postura de, não, eu tenho isto, o meu hotel é fantástico, é este o serviço que eu dou, e pronto, e as coisas correm dentro da normalidade do dia-a-dia, mas sem essa preocupação de auscultar, ouvir mesmo. Infelizmente, eu acho que nós temos feito um retrocesso nessa área. A minha opinião é que com o boom turístico que existiu em Portugal nos últimos 10, 15 anos, houve muita gente que veio para a hotelaria que não é da hotelaria. Muitas pessoas de outros setores de atividade que acharam é fácil ter um restaurante, é fácil ter um hotel, é fácil ter uma marítima turística, é fácil, portanto, a hotelaria é fácil ter um alojamento local. E essas pessoas sem formação, apesar de muitas delas terem construído produtos com bases muito bonitas, mas depois não se souberam rodear das pessoas certas para dar seguimento àquela boa ideia que tiveram. Quando tu não percebes o negócio, no mínimo tens de te rodear das pessoas que o conhecem, não é? Obviamente. E então eu penso que nós, já falámos nos recursos humanos, penso que nós estamos a fazer o retrocesso que temos que... eu nasci dentro da hotelaria. E eu lembro-me que eram as portarias dos hotéis em Lisboa, no Altes, no Tivoli, em todos os hotéis, no Ritz, em que o porteiro, desde o botão na camisa, desde abrir a porta do carro para a senhora sair primeiro, desde todo o atendimento, explicar todos os itens que estavam no quarto quando subia o concierge com as bagagens, etc. Tudo isso, toda essa hotelaria perdeu-se muito nos últimos anos. E nós sentimos muita falta disso. E eu acho que é um bocadinho... back to basics que a gente está a precisar. Sim, eu tive recentemente uma experiência em que, pronto, eu cheguei, disse o nome, tinha a reserva, eu perguntei se era preciso o voucher. Não, está tudo bem, pronto, está aqui o cartão. Então, e o horário do pequeno almoço, onde é que fica a piscina, como é que as coisas funcionam? Não há, efetivamente, perdeu-se, e se calhar esta situação pandémica ainda veio agravar mais, não é? Porque a pessoa não quer muito contacto, e portanto check-ins rápidos para que o cliente vá para o quarto. Perdeu-se aqui qualquer coisa. Não há principalmente uma coisa que eu noto, é que não há coerência de serviço, não há o equilíbrio. Um cliente é atendido por um recepcionista, é atendido de uma maneira, mas por o colega já é de outra maneira, o check-in já é feito de uma forma, não há. Os procedimentos perderam-se muito e tem havido muita rotatividade de recursos humanos na hotelaria. E os clientes notam isto. Os clientes notam muito isso. Isto tem depois impactos sérios. Tem muitos impactos, principalmente quando viajam em famílias. Uma parte da família tem um atendimento muito bom, depois a outra não tem, depois comentam. Sim. Mas aí há um trabalho muito grande a fazer, de facto. Depois há outra coisa que temos falado, e eu penso que falámos até no primeiro
no primeiro podcast que fizemos, até foi o Francisco Moser que referiu muito isso, que tem muito a ver com o afastamento que existe entre o ensino e as escolas hoteleiras e a vida na realidade. Cada vez está mais a afastar-se. Portanto, tem que haver uma integração, tem que haver muita informação in loco dentro das empresas. Eu acho que isso é muito importante. Sim, aí, e pela experiência própria que tenho, porque estive ligada à academia até há bem pouco tempo, por muito que algumas pessoas se esforcem, e tivemos, por exemplo, a Mafalda Patuleia também num dos nossos episódios em que falámos um pouco sobre isto, por muito que haja alguns académicos, chamemos de académicos porque pronto, acabam por estar mais ligados à academia, mas alguns também à parte profissional, mas essencialmente há alguns académicos que estão a fazer um esforço para que seja mais realista, para que haja uma maior proximidade às entidades profissionais, às empresas, mas depois existe uma carga burocrática e legislativa que lhes corta completamente as asas, não é? E, portanto, na realidade ficam sem poder fazer nada. Claro. Isto depois reflete-se, não é? Porque saem pessoas para o mercado que, enfim, não têm aquela noção do que é efetivamente a hotelaria e que depois muitos deles acabam por ter choques quando chegam à operação e pronto, e isto depois reflete-se na escassez de recursos humanos que nós temos, que estamos a viver agora, não é? Bom, João, o nosso tempo voa, que se gostaríamos muito de estar aqui a falar mais um bocadinho, ia-te pedir notas finais, dicas, recomendações, a tua visão daquilo que possa ser o... Já falámos aqui, obviamente, que é difícil, que não sabemos o que é que vai acontecer, mas enquanto empresário de hotelaria e com a experiência que tu tens na área, em que é que podes ajudar quem nos está a ouvir? Não, aquilo que eu penso é que nós temos que continuar a fazer o trabalho de requalificação do destino, requalificação das unidades hoteleiras, requalificação de um modo geral, mas depois também tem que haver aqui uma ligação muito forte. Se nós queremos de facto distinguir-nos dos outros, tem que haver uma ligação muito forte entre a parte pública e a parte privada. Há um tema que eu tenho insistido imenso quando me perguntam sobre sobre a minha opinião em relação ao Algarve concretamente. Eu penso que é fundamental olharmos para isso. O Algarve são 16 municípios, que é haver de facto uma boa gestão do território. Eu acho que a gestão do território é fundamental. Um destino não é feito por um hotel, não é feito por um restaurante, não é feito por uma unidade independente, não é feito por uma cadeia de hotéis, é feito por um conjunto. E o que tem acontecido no Algarve e que nós queremos de alguma forma alertar e que tem a ver com a gestão do território, que é uma preocupação nossa, tem a ver muito com a capacidade de carga das atrações que existem no destino. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos estar a promover as grutas de Benagil com uma foto lindíssima do sol a entrar naquela gruta fantástica e depois irmos recomendar a um cliente ou a quem nos visita para lá ir e não há nenhum tipo de controle de quantas pessoas é que podem visitar por dia, quais são os meios que podem utilizar por dia. E quando me refiro à Gruta de Benagil, refiro-me a qualquer atração que seja, digamos, pública. Até porque lá está aquilo que falávamos há pouco, o turista procura espaço, não é? E, portanto, chegar a uma atração e ter... O turista não se importa de pagar, mas saber que naquele dia só lá estão X pessoas. Em relação à Ria Formosa, a mesma coisa. Não se compreende como é que durante o verão, que eu acho que aquilo é da maior beleza, toda a gente tira os barcos das marinas e fiquem durante 2 meses ou 3 meses fundeados sem qualquer controle. Hoje estão 100 barcos, 200, mas daqui por um ano podem estar 500. E depois, infelizmente, temos aquilo que tem vindo a acontecer, que é de um dia para o outro, não pode estar ninguém. Portanto, esta gestão tem que ser muito bem feita e temos que simplificar, temos que criar um simplex, não é? Porque depois envolve o ambiente, a cultura, claro, a economia. Mas é preciso que todos esses organismos se pronunciarem. Portanto, temos que criar aqui um simplex para o turismo de forma que as coisas sejam rápidas e ágeis. Para conseguirmos, e tem mesmo que ser rápidas, nós não podemos continuar a esperar. Para conseguirmos competir com outros destinos. Portanto, este trabalhar em rede, este conjunto, esta melhoria do destino é de facto fundamental. Enfim, coisas muito simples que podem ser feitas. Vamos trabalhar todos em conjunto para conseguirmos chegar àquilo que é o novo turista. João, muito obrigada pelo teu tempo, pela partilha connosco. É sempre um gosto. Certamente voltaremos a encontrar-nos. Muito obrigada. Obrigado.
por hoje ficamos por aqui. A próxima convidada será a Marta Sotomayor, que nos virá ajudar a preparar o orçamento para 2022, num episódio que também não querá certamente perder. Convidamo-la a subscrever o podcast e a partilhar este episódio com os seus amigos e os seus contactos da esfera hoteleira. E relembramos que nos pode encontrar no Facebook ou no Instagram, através de @inovetalks, para continuarmos a falar por lá. Até breve!